Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está muito interessante, porque aqui você vai aprender a como ler, explicar e aplicar o texto bíblico. Isso mesmo, eu acabei de citar para você os 3 pilares de toda a pregação: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Mas muitos pregadores iniciantes, pessoas que querem começar a pregar, não conhecem esses 3 pilares e por isso as suas pregações ficam ou ficarão muito aquém do padrão bíblico e daquilo que Deus deseja de um pregador. Mas graças a Deus que você está aqui, porque esse vídeo aqui vai servir para você como uma verdadeira aula de pregação, para você aprender esses 3 pilares importantes para toda a pregação. Você já gostou desse vídeo? Já gostou aqui da minha disposição de te ajudar e te capacitar gratuitamente para o ministério? Então, deixa seu gostei aqui para você me retribuir, porque assim você mostra para o YouTube que esse vídeo é bom e ele recomenda para mais pessoas. Também se inscreva nesse canal, clica aqui no botão vermelho, ativa o sininho de notificação e me ajude a chegar a 200 mil inscritos. E olha só, se você leva a sério o seu ministério e quer realmente ser um pregador usado pelo Senhor, então conheça o meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados. Lá dentro do meu treinamento eu vou te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus, começando do zero, do básico e indo até o avançado. Esse treinamento vai cair como uma luva para você. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link que vai estar no comentário fixado. Vai estar escrito assim, curso Seja um Pregador. Vai lá, faça a sua inscrição, faça esse investimento na sua vida. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas no seu ministério. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo, vamos para a tela do meu computador, porque eu quero te dar aqui uma verdadeira aula sobre ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Sem mais demoras, vamos comigo! Então vamos lá, já estamos aqui na tela do meu computador e agora eu quero aqui te dar uma verdadeira aula sobre esses 3 pilares da pregação: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, tá? Os 3 pilares que formam qualquer tipo de pregação, independente se é uma pregação temática, uma pregação textual ou uma pregação expositiva, tá? Então bora lá, sem enrolação. Vamos começar então com ler o texto. Ok? É importantíssimo que toda pregação tenha a leitura do texto. Sabe por quê? Porque nós pregamos a palavra, nós não pregamos Crônicas de Nárnia, 50 Tons de Cinzas, Harry Potter, nós pregamos a palavra de Deus. E o fato de lermos a palavra de Deus antes de pregarmos significa que a nossa pregação estará baseada onde? Na palavra de Deus. Tá? Agora, sobre ler o texto, eu quero aqui fazer 3 considerações com você, tá? E a primeira dessas considerações é a seguinte. Primeira coisa, treine a leitura do texto, tá? Você precisa treinar como pregador a leitura do texto. Se você simplesmente encontrar o texto para pregar, estudá-lo, montar seu esboço e só ler a próxima vez quando for pregar, você vai comer vírgula em cima do púlpito, você vai errar a leitura e a pronúncia de palavras, ou até mesmo mudar o sentido de palavras, tá? Como eu já vi acontecendo em cima do púlpito. Por quê? Porque vai ter um nervosismo na hora também que vai atrapalhar, que vai ser um fator que vai prejudicar. Então, você precisa na sua casa, no momento do preparo, treinar sua leitura do texto, tá? Tem alguns estudiosos que eles chegam a dizer que você deve ler o texto antes de pregar, pelo menos 50 vezes, tá? É isso mesmo, mas eu não vou ser tão extremo assim. Mas eu peço que você leia o texto a ponto de você até mesmo ter a essência desse texto na sua memória, de você quase conseguir decorar esse texto. Aí você vai estar familiarizado, tá? Com a vírgula, ponto e vírgula, ponto final, com as palavras, ok? Então treine aí a sua leitura para você não errar na leitura e fazer os ouvintes errarem na compreensão na hora de pregar. Segunda consideração sobre ler o texto. Leia pausadamente o texto, tá? Você precisa ler ele com calma. Não lê blá, 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 blá. Não, lê com calma, devagar. Vai assimilando cada sentença, cada palavra, sabe? Respeita ali o ponto final, respeita a vírgula, o ponto e vírgula.
sabe? Medita em cada frase, em cada oração que está ali diante dos seus olhos. E isso também na hora de pregar. Na hora de pregar, não faz uma leitura apressada, faz uma leitura com calma, sabe? Respeita ali as pausas do texto, certo? É uma leitura, uma leitura reflexiva que eu estou aqui aconselhando que você faça, tá bom? Isso tudo para abençoar desde o início da sua pregação a mensagem e a compreensão dos ouvintes. Terceira coisa que eu anotei aqui para poder te passar nessa aula é leia também em outras versões. Quando você estiver estudando para pregar, sempre compare. Deixa eu ver como é que esse texto está em outra versão. E aí quando você lê em outra versão, você vai encontrar ali uma palavra que está num sentido mais fácil, vai entender o significado de uma palavra que na versão que você vai usar para pregar você não entendeu muito bem. Então ler em outras versões vai te ajudar e vai abrir o seu entendimento demais, tá? Então, primeira coisa importante na pregação é ler o texto, não peque nisso, tá joia? Certo? Agora é sua vez de me contar aqui nos comentários, você já presenciou algum pregador que pecou aqui nessa dica? Deixou de estudar, deixou de ler o texto várias vezes em casa para treinar a leitura e quando chegou na hora de ler diante da igreja, comia vírgula, trocava a palavra, errava o texto. E aí, já passou por isso? Eu já presenciei isso. Deixa aqui nos comentários, claro, tá? Sem citar quem é, só pra gente trocar experiências aqui. Vamos lá então. Segundo pilar da pregação é explicar o texto, tá? Muito importante também. E aqui, de igual forma, eu tenho 3 considerações a fazer para você. Então você leu o texto, agora é hora de você explicar esse texto para a igreja. Toda pregação deve ter a explicação do texto que foi usado, tá? Você simplesmente não lê o texto como um pretexto. Ah, é só para ter um texto. Não. Você vai explicar o que está naquele texto. Os ouvintes precisam entender qual é a mensagem de Deus, primeiro, para os destinatários originais. Um exemplo, a igreja que Paulo fundou, os destinatários do Evangelho de Mateus, eles precisam entender qual é a mensagem original. E depois, que nós vamos falar aqui, qual é a mensagem para eles, tá? E para você explicar muito bem o texto bíblico, fazer uma boa tarefa e um bom dever de casa na explicação, você precisa primeiro, interpretar o texto, tá? Você precisa fazer uma boa interpretação desse texto, dedicar tempo a compreender, sabe? Thales, mas eu tenho uma dificuldade de interpretar texto, fica tranquilo. No final desse vídeo aqui, para você continuar aprendendo e para complementar este ensino aqui, eu vou deixar alguns vídeos para você assistir, tá? E assim você aumentar e crescer no seu conhecimento. Então você precisa interpretar muito bem o texto bíblico, ok? Óbvio, em oração, né? Na dependência do Espírito Santo, mas também buscando ali todas as ferramentas possíveis para poder fazer uma boa interpretação. Segunda consideração aqui dentro do assunto explicar o texto é o seguinte, tá? Extraia a lição principal do texto, tá? Você vai precisar extrair a lição principal do texto, porque todo texto ele tem uma interpretação só, mas ele pode ter várias aplicações, mas você vai se focar em uma lição que aquele texto está ensinando, tá? Você vai focar em um assunto. Então, qual é o assunto principal que Deus ministra no seu coração através daquele texto? Então, extraia essa lição. Até porque na hora da aplicação, que nós já vamos falar, você vai ter que aplicar essa lição na vida dos ouvintes, tá bom? Então, você está lendo lá sobre o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que lição você aprende ali? Você aprende que quem tem o Senhor como seu pastor não tem falta de nada, porque o pastor cuida dele em todas as coisas. Então você precisa, na interpretação, na hora de explicar o texto, mostrar a lição principal para os ouvintes, tá bom? Opa! Vamos lá. Terceira consideração, você precisa também, além de interpretar, além de extrair a lição, explicar para os ouvintes com uma linguagem fácil, certo? Não adianta você fazer uma ótima interpretação, extrair a lição principal, mas
na hora de explicar para os ouvintes, você usar palavras difíceis, você usar palavras de dicionário, que as pessoas, nossa, o que ele está dizendo? Não estou entendendo nada, que aquela irmãzinha sem estudo da sua igreja não vai entender. Então explique o texto bíblico com uma linguagem simples. O nosso papel como pregador é pegar as coisas difíceis e torná-las fáceis de se compreender, ok? Então, coloque em prática esse nosso segundo ensinamento a respeito desse segundo pilar da pregação, que é explicar o texto. E claro, vai deixando aqui nos comentários, você tem alguma dificuldade nesse segundo pilar sobre explicar o texto? Você tem algum bloqueio? Thales, tem algo aqui que me atrapalha, eu não consigo entender isso. Deixa aqui para mim nos comentários e pode ser que a sua dúvida, a sua dificuldade se torne aí o tema do meu próximo vídeo, tá? Deixa seu comentário aqui, vamos tornar esse vídeo e essa aula dinâmica. Então vamos lá agora para a terceira lição ou para o terceiro pilar aqui desse vídeo, que é aplicar o texto. Aplicar o texto, certo? Você precisa agora aplicar. Toda pregação tem que ter aplicação, tá? Você já aprendeu isso aqui comigo em outros vídeos, tá? Se você me acompanha aqui todos os dias. Pregou e não aplicou na vida dos ouvintes, não foi pregação. Foi qualquer outra coisa, uma palestra, um estudo bíblico, mas pregação não foi. Na pregação você lê o texto, você explica o texto e você pega a lição daquele texto e aplica de forma certeira na vida dos ouvintes. E aqui eu quero fazer 3 considerações em relação à aplicação. Primeiro, comece aplicando o texto em si mesmo. É óbvio, comece aplicando o texto em você mesmo. Antes de pregar aos outros, a gente tem que pregar para quem? Para nós, tá? Então, adeque a sua vida em primeiro lugar. Entendeu o que o texto diz? O que o texto requer das pessoas hoje? Então, você tem que ser o primeiro a adequar a sua vida a essa lição. Porque senão você se torna um pregador hipócrita que chama os outros a fazerem aquilo que você mesmo não faz. Em segundo lugar, olha só, aplique com senso de urgência. Como assim, Thales? Você deve chamar as pessoas à obediência da palavra, aquilo que a palavra está ensinando, com senso de urgência. As pessoas precisam compreender que aquilo que você está pregando não é opcional, não é uma escolha, é algo que Deus requer delas naquela noite, naquela tarde, naquela manhã, certo? Então você precisa pregar com esse senso de urgência. Não é para as pessoas deixarem para amanhã ou para isso que você está pregando ser um voto de ano novo. Não, é agora, é para ontem a obediência que Deus chama os nossos ouvintes, tá? E terceira consideração, aplique debaixo da unção do Espírito Santo. Essa aplicação só penetrará no coração dos ouvintes e só quebrantará corações e trará a eles a obediência da verdade se você estiver cheio da unção do Espírito. Então não pregue sem ter consagrado a sua vida, sem ter orado e buscado a graça e o poder do Espírito Santo, porque ele vai fazer aquilo que você não sabe fazer. Ele é que vai entrar com a palavra dele que é viva e eficaz lá no coração do pecador e vai trazer o pecador ao arrependimento e à obediência à verdade. Então pregue lendo, explicando ou aplicando debaixo da unção do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você colherá muitos resultados abençoadores na sua vida e no seu ministério. Vamos recapitular? Então, leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Tendo esses 3 pilares na sua pregação, eu não tenho dúvidas que sua pregação, além de inteligível, uma pregação vinda de alguém que se preparou, será também uma pregação que mudará e transformará vidas. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essa foi a nossa aula sobre ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Você aprendeu a pregar nesse vídeo? Esse vídeo abençoou você? Então deixa o seu gostei aqui pra mim e também se inscreva aí no canal e vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. Outra coisa, deixa um comentário aqui me dizendo se essa aula te abençoou, se você gostou dessa aula e também deixando alguma dúvida ou alguma sugestão para um próximo vídeo. O seu comentário é muito importante e eu amo ler os comentários que vocês deixam aqui.
E lembre-se, se você quer se aprofundar ainda mais, se você quer dar um passo além, conheça meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados. Lá dentro eu vou te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus, do básico ao avançado. Chegou a hora de você ser o pregador que você sempre sonhou em ser. Clica aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro link que vai estar no comentário fixado. Vá lá, faça a sua inscrição, vai ser um divisor de águas na sua vida e no seu ministério. E para você que chegou até aqui, olha só, eu vou deixar algumas recomendações aqui, escolhe aí como você vai continuar aprendendo, tá? Eu vou deixar aqui para você, o meu vídeo sobre Aprenda a Interpretar a Bíblia. Para você que tem dificuldade em interpretar a palavra de Deus, tem aqui uma verdadeira aula para te ajudar, tá bom? Vou deixar aqui para você uma aula sobre aplicação. Se você não sabe como aplicar o seu sermão na vida dos ouvintes, corre para essa aula aqui, porque vai te abençoar demais, ok? E eu te espero amanhã ao meio-dia. Deus abençoe a sua vida e te capacite para esse grande ministério. Um grande abraço. Tchau!